No ar, Cartão de Visita News. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Bom, mais uma vez, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação e as suas plataformas. Ele detém Band Litoral, SBT Vale do Paraíba, SBT Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, a maior afiliada da Record de Campinas. Sim. E a Band Litoral. E Ribeirão Preto e região, que é o que nós estamos aqui. Eu estou com o doutor Paulo César Gentili, juiz da Vara da Infância e da Juventude e do Idoso da Comarca de Ribeirão Preto. Natural de Marília, São Paulo, bacharel em Direito pela USP, especialização em Psicoeducação pela Universidade de Quebec, no Canadá. Isso aqui é uma pequena biografia que tudo do doutor Currículo estará hospedado no portal Cartão de Visita News R7, estará no TH+, e mais 20 portais no Brasil. E aqui, hoje o assunto aqui, nós vamos falar sobre, que é a especialidade também da área que está abaixo do guarda-chuva dele, eu costumo falar, que é adoção. Mas vamos dar uma relembrada. Sim. De como começou o seu caso como juiz. Só para dar uma relembrada que nós temos tempo. Bom, eu ingressei na magistratura em 1989. Iniciei em Ribeirão Preto como juiz substituto, há 36 anos atrás. Depois, em 1990, eu fui para Nuporanga, fui juiz em Nuporanga, que é uma pequena cidade próxima a Ribeirão Preto. Ali acompanhei a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que vinha como uma lei surpreendentemente revolucionária, apresentando novos paradigmas para o direito da infância e da juventude. Fui juiz na comarca de Cravinhos por 3 anos e meio, também uma cidade aqui na região de Ribeirão Preto. E depois, em 1995, eu vim para Ribeirão Preto, em dezembro de 95, numa vara criminal que tinha um anexo de infância e juventude. Só que o anexo cresceu de tal forma que se tornou mais volumoso em número de processos do que a própria vara criminal.
Então foi criada uma vara privativa de infância e juventude, desmembrada dessa vara criminal, e eu optei por seguir então nessa seara da infância e juventude. E desde então, tendo intercalado pequenos períodos em que atuei em outras varas, mas fiz aí a minha carreira principalmente na área de infância e juventude. Tive a oportunidade de fazer aí uma especialização na área de psicoeducação, que é uma metodologia que foi desenvolvida na província do Quebec, no Canadá, direcionada a trabalhos, a intervenções com adolescentes que têm algum tipo de desadaptação social, entre eles adolescentes infratores, né? E ali consegui me inspirar muito nessa metodologia, na experiência canadense, e trouxe isso para o meu trabalho aqui em Ribeirão Preto. Em função disso, em função dessa metodologia, e vendo outras maneiras de trabalhar, eu e o promotor que atuava comigo na época, Dr. Luiz Henrique Passini Costa, desenvolvemos um trabalho Ele é gente finíssima. Muito bacana, uma pessoa espetacular, maravilhosa. E desenvolvemos um projeto de reestruturação da antiga FEBEM, que tinha ali o propósito de desenvolver esse trabalho aqui no âmbito da comarca de Ribeirão Preto, onde havia uma unidade da FEBEM. Mas nós fomos tão felizes no desenvolvimento desse projeto que conseguimos sensibilizar primeiro a presidência da FEBEM, depois o secretário de assistência social da época e, por fim, o governador, que era o Mário Covas, e que chamou para ele a responsabilidade e a incumbência de reformular a FEBEM no estado todo. E sabendo de uma experiência feliz que estava acontecendo aqui em Ribeirão Preto, o Covas nos chamou naquela época, já era década de 90, 99, 98, 99, e nós tivemos a feliz oportunidade, muito honrosa oportunidade de auxiliar o governador Mário Covas e a sua equipe a reformular a FEBEM, que depois passou a se chamar Fundação Casa. Na época, nós conseguimos inclusive mandar para o Canadá... Essa época quem que era a presidente da FEBEM? Era a Maria Antônia, né? Não, era ainda o doutor Eduardo... Você lembra? Não vou lembrar o nome dele. Doutor Eduardo, depois veio a doutora Marta Godinho, que foi secretária de assistência social, muito amiga do Covas. Alckmin era vice-governador na primeira gestão. Aí veio a doença do Covas, né? Ficou doente, morreu em seguida. Mas esse propósito de mudança, de reestruturação da FEBEM começou com ele e terminou inspirado nessa metodologia do Canadá. Nós conseguimos, na época, mandar o secretário de assistência social, cujo nome também agora que na realidade, tecnicamente, tem tudo a ver com a FEBEM estava sob a influência dele. Era uma autarquia, uma fundação ligada à Secretaria de Assistência Social. E esse secretário foi para o Canadá, viu o que eu vi, aprendeu o que eu aprendi, entendeu o nosso propósito e, inspirado nisso, conseguiu efetivamente mudar a história, né, da Fundação Casa no estado todo. A fundação, na época, tinha unidades só na Grande São Paulo e em Ribeirão Preto. A partir daí, e eram grandes centros... É por isso, então, a sua vinda para Ribeirão e acabou se estabelecendo aqui? Não tem... Isso já foi... Ribeirão Preto, porque foi uma opção, né? Quer dizer, quando o juiz ingressa na carreira, ele tem o estado inteiro para escolher, né? E eu não conhecia Ribeirão Preto, mas tinha boas referências. E vim para cá e nunca mais saí daqui, gostei muito. O fato é que eu atuei, então, nessa reformulação da Fundação Casa, e hoje a Fundação é uma entidade reformulada, né?
E estou aqui então desde então, né? A adoção é uma das áreas de principal atuação de um juiz de infância e juventude. Numa comarca como Ribeirão Preto, o juiz da infância... Quantos filhos, né? E quanta responsabilidade. Pois é. Numa comarca como Ribeirão Preto, o juiz da infância e juventude, ele atua em todas as questões atinentes a crianças e adolescentes, né? Então, tanto a parte protetiva, que engloba adoção, guarda, tutela, medidas de proteção, como a parte penal, que é tocar os processos relativos ao envolvimento de adolescentes com crimes, né, com atos infracionais. Doutor Gentili, toda profissão, a pessoa tem que ter uma vocação. Eu diria que até perfil e vocação andam juntos às vezes, até bom ter eles juntos. Verdade. Mas essa vocação de lidar com criança, principalmente também com criança infratora, que às vezes vem com vícios e tal. Como é isso? Olha, usando assim um linguajar um pouco mais rasteiro... É, bem formal. Eu vou dizer que é uma pinga, que no primeiro trago assusta e depois vicia. Entendi. Né? Eu penso que não existe área simples e tranquila para um juiz trabalhar. O juiz lida com problemas, como um médico lida com doenças. Exatamente. Basicamente, estamos falando de pessoas que lidam com sofrimentos, né? O juiz lida com sofrimento, lida com problemas, ele tem que resolver problemas, conflitos. O juiz de infância e juventude lida com crianças e adolescentes. Crianças que são desprezadas pela família, abandonadas, negligenciadas, vitimizadas, e aí a gente abre um leque de hipóteses de vitimização de crianças. Qualquer desrespeito ao direito de uma criança é uma forma de vitimizá-la, mas a gente pode descer a situações de um colorido bem forte. Crianças que são abusadas sexualmente dentro da própria família, por pais, por avós, por tios, por parentes, pelo companheiro da mãe. Isso é uma experiência. Sim, uma experiência. De todo dia e de muitos anos, né? Crianças que são abandonadas, e quando a criança é entregue para adoção, é abandonada, vamos dizer assim, pela mãe, não é abandonada, mas é entregue para adoção pela mãe na maternidade, isso a gente festeja, isso é um motivo de celebração, porque a gente vai poder dar para essa criança, desde os primeiros dias de vida, a chance de ter uma família, a chance de ser feliz. O problema é quando esse abandono, ele vai acontecendo aos poucos. Aquela mãe que não queria ser mãe, aquela mãe que é muito jovem e não tem maturidade para ser mãe, aquela mãe que prefere a droga ou o álcool à responsabilidade de criar um filho, aquela mãe que tem muitos filhos e não consegue, não dá conta e vai devagarzinho abandonando, negligenciando. E aquela mãe, eu estou falando de mãe porque normalmente a criança tem a mãe, o pai é incerto, o pai é sumido, o pai é mais negligente ainda, mas enfim, e às vezes essa mãe ou esses pais são de tal forma ignorantes, pouco instruídos, vivem de tal forma à margem da sociedade que eles não conseguem oferecer proteção para os filhos. A gente lida aqui com pai e mãe que não tem má índole, não tem a má intenção de judiar de um filho, de vitimizar um filho, mas simplesmente são impotentes porque eles não conseguem dar conta deles mesmos. Analfabetos, não sabem como ir buscar na rede pública de apoio o que os filhos precisam. Então, como resultado, a gente tem muitas crianças que nunca frequentaram escola, que chegam aos 7, 8 anos sem nunca ter tomado uma vacina do calendário vacinal obrigatório, crianças que nunca tiveram uma consulta no médico e estão cobertas de problemas, né? E aí você vai ver o que é isso, é desestrutura social, é ignorância, é marginalidade socioeconômica. A gente vive
numa cidade como Ribeirão Preto, que é uma das cidades mais ricas do estado mais desenvolvido e mais rico do Brasil. E a gente vive aqui numa bolha, numa ilha de privilégios econômicos, sociais e culturais, mas cercados por uma imensidão de pessoas que são marginalizadas pela economia, pela falta de acesso a uma distribuição de renda mais justa e marginalizadas porque nunca tiveram acesso a uma escola de qualidade, a pais que as orientassem, e aí a gente cria círculos viciosos de uma primeira, segunda, terceira, de várias gerações comprometidas socialmente. Agora, quando você fala são ignorantes, é o sentido da palavra, na realidade. Sim. São pessoas que não tiveram oportunidade de crescer. De receber a informação. De receber informações e recursos que nós, se não tivéssemos recebido, seríamos da mesma forma ignorantes. Ignorantes quer dizer carente de informação. É isso. Não que a pessoa seja um bandido por causa nada disso. pejorativo, no sentido de que é uma pessoa desprovida mesmo de recursos. Agora, quando você lidar com um menor infrator, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, tem vários lugares que ficam sob a sua guarda, aqui da sua responsabilidade? Porque eu sou o único juiz Vossa de infância e Excelência juventude de Ribeirão. É o único de Ribeirão. Isso, todos os crimes praticados por adolescentes em Ribeirão passam por mim, né? E como é que você age sobre isso? O que você enxerga? Você é ponderado? Vou mandar para a FEBEM? Não, vou lhe dizer uma coisa. Quando um adolescente pratica um ato infracional, e é assim, tudo que é crime para a pessoa adulta é crime para o adolescente também. Só que tem um outro nome, ato infracional, mas são os mesmos. Tudo que é crime é ato infracional. Toda vez que um adulto comete um crime, ele é responsabilizado pelo Estado. Ele é inserido no sistema policial, de segurança pública e de justiça e vai se sujeitar a um processo. Se for condenado, vai cumprir uma pena. Com o adolescente acontece a mesma coisa. A polícia prende, encaminha para o sistema de justiça, Ministério Público e juiz. O adolescente vai ser submetido a um processo, vão ser ouvidas testemunhas, vítimas, realização de perícias, tudo com uma agilidade muito maior, porque o processo tem 45 dias para terminar, 1 mês e meio, o processo de infrator. Por conta disso, ele é um pouco mais simplificado, não tem a figura do inquérito policial, enfim. É um processo um pouco mais simplificado. E ao final, se condenado, o juiz tem 6 medidas socioeducativas que ele pode escolher para aplicar para esse adolescente. O adulto, quando comete um crime, o tipo de crime que ele cometeu, a ele já está atrelado uma pena. Matar alguém, pena de tantos a tantos anos. Para o adolescente, não. O que vai motivar o juiz a escolher uma dessas 6 medidas socioeducativas é a natureza do ato infracional que ele praticou, a gravidade, mas é principalmente o perfil psicológico e social desse adolescente. Isso, tecnicamente, você vira um especialista nisso. Eu tenho, com certeza, por conta da experiência muito longa. Claro, né? Até leitura corporal, o que está falando o menor, sim. Você sabe. Agora, tem uma característica também no processo relativo ao adolescente, que é a participação de um psicólogo e de um assistente social. Em todo o processo relativo à infância e juventude, funciona um psicólogo e um assistente social, que vão subsidiar o juiz, dando a ele informações sobre o perfil desse adolescente. Com base nisso, o juiz aplica uma medida socioeducativa. Ele tem parâmetros legais que orientam essa escolha, né, da medida. Como é que funciona aqui na sua área, que como você é o único juiz, o Conselho Tutelar? Olha, o Conselho Tutelar, ele surgiu dentro de um momento de reorganização. Você não acha que na nossa época, quando a gente era moleque,
A gente até tinha um pouco de receio quando era moleque. Ó, o juizado de menores está aí. A gente tinha muito medo do juizado de menores, principalmente no carnaval, né? Entrar no salão de carnaval, a gente, se fosse menor de idade... É verdade. Não tinha uma questão... É claro que o mundo evoluiu e tal, mas não tinha uma questão de um temor, assim, mais... Era uma questão de mais respeito, porque o Conselho Tutelar era o cara... não deixavam de ser voluntários, que eram, eu também enxergo que eram vocacionados para isso, e que não tinham comprometimento com a máquina, né, com o sistema. E hoje, Conselho Tutelar, você não sei se... isso que eu queria entender, se funciona. Nós vamos chegar lá. O Conselho Tutelar, ele surgiu quando o Brasil se reorganizou na Constituição de 1988 e elegeu como um dos seus parâmetros de reorganização da sociedade, a democracia participativa, que é o quê? É a sociedade participar da gestão do Estado, né? E o Conselho Tutelar, ele nasceu na inspiração de um modelo de Cuba, que eram os... Você não foi fumar charuto em Cuba? Não, que eram os eu não vou saber o termo certo, mas eram tribunais populares, né? O Conselho Tutelar, quem é o conselheiro tutelar? É uma pessoa que representa a sociedade onde ele vive, onde ele mora, para oferecer proteção a crianças e adolescentes. O conselheiro tutelar, ele é uma pessoa que atua na linha de frente da proteção de direitos. O antigo comissário de menores, ele representava não a sociedade... Juiz. Ele representava o Estado. Tinha força, hein? O Estado representado pelo juiz. E era um Estado que não estava naquele momento preocupado com a defesa de direitos da criança. Estava preocupado em ser o grande tutor, o pai, o agente, protetor e censor e disciplinador de crianças e de adolescentes. O olhar do comissário era muito mais em cima dos erros que aquela criança ou aquele adolescente estava cometendo, né? Era onde eles queriam... Que não é a função do conselheiro tutelar. Você me pergunta se funciona. Funciona relativamente. É muito importante, é um órgão de extrema importância, mas funciona mal. Não por culpa dos conselheiros. Eu acredito nisso. Por culpa sempre de um Estado que sempre foi o maior infrator. Um Estado que não oferece estrutura adequada de funcionamento para os conselhos tutelares. Em Ribeirão Preto, o município não oferece condições adequadas. Se você é meu amigo, me dá liberdade, você vai ficar com o jornalista, você vai ficar louco aqui, ó. Então, tem gente aqui no farol, tem gente que tem carro para o carro. Meu, você fica louco. Mas o Conselho Tutelar em Ribeirão Preto não tem estrutura suficiente para trabalhar. Agora você calcula... Não é só Ribeirão, doutor, eu acho. Mas é onde eu vou chegar. Você calcula nos municípios mais distantes dos estados mais desestruturados, como é que é lá? Entendeu? Quer dizer, e o conselheiro tutelar tem que ser escolhido entre as pessoas da comunidade. Nem sempre você vai encontrar pessoas que têm vocação ou capacitação para oferecer essa proteção para crianças e adolescentes. Então, nem sempre o conselho tutelar, sem embargo da boa vontade dos conselheiros, vai funcionar. No Canadá, por exemplo, existe um órgão, né, que exerce essa função institucional de proteção, né, que é o Centro da Juventude, mas assim, com o apoio de psicólogos, de assistentes sociais, de psicoeducadores, de policiais comunitários. Você continua ainda você faz esse intercâmbio? Não. Pra lá, porque tem gente que se mantém sempre em atividade. Isso durou uns 4 ou 5 anos em que iam pessoas de Ribeirão Preto para lá e pessoas de lá vinham para cá, juízes, educadores, policiais, enfim, psicólogos. Foi um intercâmbio muito interessante, muito enriquecedor. Agora, diariamente aqui, você tem muito problema? Muito. Ribeirão Preto... E você recorre a quem? Não, Ribeirão tem
por exemplo, na área protetiva, Ribeirão tem 3 conselhos tutelares, portanto 15 conselheiros. Eles são baseados aqui no fórum? Sim, não, no fórum não. Tem uma sede própria. Uma sede própria, tá. Nós temos também 4 CREAs, que é o Centro de Referência, né, em Assistência Social do município. É um órgão do município onde trabalham assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais para oferecer apoio governamental, apoio do município, apoio financeiro, orientação, assistência social, enfim, acolhimento, matrícula em escola, etc. Nós temos uma rede de apoio interessante, efetiva, que dá bem conta do recado. Mas Ribeirão Preto é uma cidade de 600, 700 mil habitantes. Uma cidade que tem, como eu já falei, uma concentração de riqueza, mas tem um círculo aí de muita pobreza e desestrutura. Então os problemas são imensos, tanto na área da criminalidade, envolvendo adultos ou adolescentes, como na área protetiva, né? de carência, de necessidade de apoio social e de outras naturezas, né? Então, é muito grande. Para você ter uma ideia, são distribuídas na Vara da Infância e Juventude, todo mês, cerca de 400 novas ações, 400 processos por mês. Isso é um volume muito grande, muito grande. Um juiz criminal, por exemplo, em Ribeirão Preto, não recebe mais do que 200, 180 processos, né? Então são muitos problemas. E como é que você se vira com isso? Eu tenho uma equipe que é tão antiga, tão experiente quanto eu. Eu trabalho com 15 psicólogas e 15 assistentes sociais, de maneira que a gente ganhou uma eficiência, né, que se traduz em agilidade muito grande, né? É só por conta disso. Bom, mas é penoso. Eu imagino. É penoso. Eu acho que ultrapassa os limites da vocação isso. E vou lhe dizer uma coisa. É muito diferente você atuar como juiz de uma vara civil. O juiz de vara civil, ele tem muito trabalho. Talvez os que tenham um volume maior de trabalho numa comarca como Ribeirão. Mas ele não se envolve emocionalmente com os processos que ele tem. Senão... O juiz criminal, ele trabalha com crime, ele trabalha, vamos dizer, numa situação que muitas pessoas enxergam como de risco. Mas ele não se envolve emocionalmente com os processos que ele julga, né? Porque ele vai ali fazer o trabalho dele de julgamento de pessoas adultas. O juiz de infância e juventude, ele se envolve com cada um desses 400 processos que entram por mês. Ele chora. Porque ele chora, ele segura para não chorar, vai chorar em outro lugar. Ele chora ao longo de muitos anos, se lembrando das histórias penosas que ele julgou. Tem um interessante que eu queria que você contasse. Não sei se você lembra, você fez um comentário da criança que deixou um bilhete. Conta essa história. Foi uma história que resultou em adoção, né? Foi uma menina que estava no abrigo, ela e 3 irmãos, eram 4 no total. Ela era mais velha, com 12 anos, e tinha uma escadinha. E lá um dia ela pediu para a assistente social do abrigo trazê-la para conversar comigo. E ela veio. E o que ela veio me dizer? Que ela e os irmãos estavam no abrigo já há muito tempo, 2 anos, não aguentavam mais ficar no abrigo e eles queriam uma família. E eu expliquei para ela, olha, infelizmente ainda não conseguimos arrumar uma família porque vocês são 4 irmãos e a gente tem que colocá-los juntos em adoção e isso é mais difícil. Ela falou, não, eu sei disso, mas por isso que eu estou aqui, porque eu conversei com os meus irmãos, eu sei que o que está dificultando a adoção sou eu, porque ninguém quer adotar uma menina de 12 anos, mas meus irmãos são menores. E então eu queria dizer que o senhor pode colocar meus irmãos em adoção e me deixar no abrigo. Que evolução espiritual. Pois é. E me disse mais, que ela já havia conversado com os irmãos e que ela estava autorizada por eles a me dizer que eu poderia separá-los, colocar cada um numa família, né? E ela me trouxe uma cartinha
que ela e os irmãos escreveram. Na verdade, alguns ali tinham 4 anos, 3 anos, não escreveram nada, mas ela escreveu por eles e todos fizeram algum desenho. Era uma carta toda desenhada, né? E onde, enfim, eles pediam uma família. E, por coincidência, naquele dia eu fui a uma entrevista eu recebi um repórter da televisão que queria fazer uma entrevista comigo e eu contei para ele isso daí. Ele falou, isso daí dá uma matéria, vamos fazer uma matéria. E fez, né? E entrevistou as crianças também no abrigo, onde elas pediam família e tudo mais. No dia seguinte, apareceu um casal homoafetivo. E naquela época, eu estou falando de coisas de 20 anos atrás, naquela época não havia previsão legal de adoção por casal do mesmo sexo. A adoção tinha que ser feita por homem e mulher, ou só por um homem ou só por uma mulher, mas nunca por 2 homens ou por 2 mulheres. E o casal apareceu aqui, eles viviam maritalmente, e muito constrangidos vieram me perguntar se eu daria adoção dos irmãos para eles. E eu respondi, olha, quem vai responder isso são os irmãos. E permitiu uma aproximação, e as crianças se encantaram por eles. Então, naquele primeiro momento, eu dei a guarda dos meninos, das crianças, para esse casal. Ficaram 1 ano sob guarda e depois ajuizaram a ação de adoção. Por fim, adotaram esses 4 irmãos. E essa foi, eu acho que a 3ª sentença no Brasil que concedia a adoção de crianças para pessoas homoafetivas, né? E a partir daí surgiram várias outras e isso tudo acabou abrindo a cabeça do legislador e do julgador. Hoje não há problema nenhum, hoje é perfeitamente possível a adoção por pessoas do mesmo sexo. E esse casal que adotou essas 4 crianças acabou escrevendo um livro contando essa história. E recentemente eu tive notícias de que todos ainda estão juntos, trabalham juntos, eles têm um salão de cabeleireiro. As crianças, algumas delas, hoje já todos adultos, né, trabalham, né? Mas são fatos, são lembranças. E essa menina? Que até hoje nos comovem, né? Que irmã? Foi adotada também. Mas não por um outro... Não, junto com os irmãos. Acabou... Foram os 4 irmãos foram adotados juntos. Mas que coisa, meu. Mas a gente tem histórias e histórias e histórias. Me lembro de uma senhora que adotou uma criança que tinha AIDS. Numa época em que a mortalidade pela AIDS não tinha escapatória. E ela acolheu aquela criança e quando eu revelei para ela, escuta, a senhora sabe que essa criança tem AIDS? Eu falei, eu sei, mas enquanto eu puder viver com essa criança, eu vou ser feliz. Que graça, meu. Tive um outro caso de uma criança cega que foi adotado por um professor da USP, também cego, né? São histórias lindas. Saberia lidar com isso, bonitas. E hoje eu encontro, depois de 25, 26 anos de atuação na Vara da Infância, em Ribeirão, eu encontro muita gente que vem me dizer, eu fui adotado, o senhor que me deu em adoção para os meus pais. Outro dia um investigador de polícia veio me revelar isso. Doutor, vou dizer para o senhor uma coisa, quer dizer, eu fui adotado, ele foi adotado. E pessoas que vêm, crianças adotadas, crianças agora adultos que vêm me convidar, já aconteceu, me convidar para o casamento, enfim, são muitas histórias. O fato é que nenhuma delas deixa de sensibilizar o julgador. Cada uma delas acrescenta um pouquinho ou tira um pouquinho em termos de energia, de equilíbrio emocional, né? Enfim, com todo o mais absoluto respeito aos sacerdotes, eu vou dizer que essa profissão é um sacerdócio também, né? Quer dizer, você tem que gostar, você tem que se importar, você tem que ter muita empatia pelo ser humano e tem que estar muito disposto a se doar, né? Porque ela cobra muito mais do que a sua atividade intelectual, muito mais do que o seu tempo, ela cobra bastante também do seu equilíbrio emocional,
da sua capacidade de se envolver com problemas que nem sempre são jurídicos, ou nem sempre são principalmente jurídicos, são problemas mesmo humanos, né? Problemas que pedem que alguém tenha sensibilidade de ouvir um pai, ouvir uma mãe, entender uma dificuldade. Pessoa que não queira medir o mundo com a sua régua, porque o que é adequado, bom, desejável para mim, não é para todos. Não é para todos, exatamente. Né? Então, às vezes, o juiz tem que ter a sensibilidade de ver que naquela casa, todas as crianças dormem no chão. Tem um quarto, uma cozinha e um banheiro, e todo mundo dorme no chão. E chegar à conclusão que isso é não o desejável para ele, mas o possível para essa família. Então, a família ideal não é aquela família doriana, né? Aquela família margarina, né? de comercial de margarina. É a família possível, né? Tem que entender que pobreza, carência de meios materiais não define uma pessoa, a capacidade de uma pessoa para ser mãe, para ser pai, né? É isso. Isso é trabalhar como juiz de infância e juventude. Eu quero adotar uma criança, um bebê, de olho azul e loira. Tem? Por que eu pergunto isso? Porque é natural. Tem, porque lógico. O ser humano ele é visual, né? E ele sempre vai ele quer pegar uma criança linda. Lógico que tem. É muito natural isso. Eu vou te devolver com outra pergunta. Você que é um jornalista muito bem sucedido, se você for hoje na concessionária e falar, eu quero comprar um Porsche do melhor estilo, conversível, maravilhoso, você vai conseguir levá-lo da concessionária? Ou você vai ter que esperar alguns meses ou algum tempo? Não, você vai ter que esperar tempo, vai ter que esperar. É a mesma coisa. Isso qualquer uma carro, criança verdade, recém-nascida, né? com essas características, é um Porsche. Exatamente. Então, nem todo mundo que quer, muita gente quer. De cada 10 pessoas que buscam o fórum para adotar uma criança, 9 querem uma criança recém-nascida com essas características. Por isso é que não tem para já, não tem para pronta entrega. Agora, o juiz, sem discriminação, a gente está perguntando isso, porque até para as pessoas entendam, o ser humano ele vive muito do comportamento, e o comportamento é a questão do visual, que ele né? Então é mais por isso, mas tem várias crianças. Agora você tem muita criança que já eu diria assim, passou do tempo, são crianças maiores. Né? Sim. Então, assim, é muito mais difícil na adoção, porque eu queria também complementar com essa pergunta. Não sei se é real ou não é. Qual é o risco, por exemplo, de uma criança que está para adoção, que os pais tiveram um problema, até problema criminal, vamos dizer assim, por causa de ignorância, por causa de sobrevivência, e carregar a índole desses pais? Não. Índole, comportamento, isso é coisa do espírito, isso é coisa do... Então, né? Não isso, é coisa do que se transmite por carga genética. Porque eu ouvia muito isso, né? Eu via muito na questão da adoção internacional, que havia essa preferência lá atrás, há muitos anos, 20 anos atrás, de preferir dar uma criança, quando ela é maior principalmente, para adoção para fora do país. Porque a criança fica totalmente vinculada à língua e à cultura. Mas porque era muito difícil colocar crianças maiores em adoção no Brasil. Graças a Deus, não vou dizer preconceito, mas essa dificuldade foi sendo vencida. Tá. Hoje, não tem nenhum adolescente de 13, 14 anos pronto para adoção em Ribeirão Preto, pronto para ser entregue, né? Surgem, mas não existe dificuldade em colocá-los para adoção. Existe uma falsa impressão das pessoas de que os abrigos estão cheios de crianças para serem adotadas. Não. Os abrigos estão cheios de crianças que tiveram algum tipo de problema nas suas famílias e estão ali como se estivessem num hospital para a gente rapidamente verificar se elas podem voltar para suas famílias, se devem ser mandadas para outras famílias
parentes, tios, avós, ou se devem ser encaminhadas para adoção. Mas não existem crianças mofando nos abrigos à espera de adoção. Existe uma fila de adoção e as pessoas às vezes falam, é muito difícil adotar, tem que esperar muitos anos. Por que tem que esperar muitos anos? Porque a grande maioria quer recém-nascido. Então, agora, mas essa fila, dependente da avaliação, né? Do psicólogo, da sua avaliação e tal, pode haver um furo nessa fila no sentido de falar, não, peraí, essa criança aqui, os que estão na primeira fila não querem, ela pode, esses aqui que estão aqui atrás querem. Aí dá para fazer, juridicamente funciona. Existem 2 tipos de cadastro. Tá. O cadastro das pessoas que querem adotar e o cadastro das crianças que querem ser adotadas. Quem quer adotar, fala para o juiz que tipo de criança ela quer. Eu quero de 1 ano, de 2 anos, recém-nascido, pode ser até 10 anos. Eu quero uma criança só, eu aceito o grupo de irmãos. Essa criança pode ter problemas de saúde ou não, problemas congênitos ou não. A pessoa vai dizer a característica da criança que ela quer adotar. E a criança, para ser adotada, traz as suas características. Ela é nenê, ou ela tem 5 anos, ou ela tem 10 anos, ela é branca, ou ela é preto, ela tem problemas congênitos, ou ela é uma criança saudável. A partir daí é feito um cruzamento dessas características. Então, não necessariamente o primeiro da fila vai adotar a primeira criança. Ou quer adotar a primeira criança. Ele vai esperar que surja a criança com aquela característica. Que tem que se adequar ao comportamento dos pais. Exatamente. Até se for uma criança maior, a vontade da criança também. Porque... E para crianças recém-nascidas, a gente até não costuma estabelecer um estágio de convivência, que é um período de adaptação onde a gente vai ver se essa adoção vai dar certo ou não. Porque é mais natural a criação de vínculos de afeto, de afinidade entre quem adota e quem vai ser adotado. Mas se é uma criança maior, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, o juiz fixa um estágio de convivência, que pode ser de até 1 ano. E durante esse tempo, a psicóloga vamos falar a verdade, é desesperador, né? Porque mas a criança vai estar convivendo já com a família, vai estar morando com a família. Então, mas, por exemplo, eu já ouvi isso, inclusive. De estar alinhado com a família, a criança se adaptou e tal, e os pais ficam naquela, mas será que eu vou ter a definição dessa criança? Será? Não, mas o estágio de convivência fixado em 6 meses ou em 1 ano é em favor de quem está adotando e de quem vai ser adotado. Não é uma exigência da lei. Ele pode ser relativizado. Se antes desse prazo surgir a certeza de que houve plena adaptação, o juiz abrevia isso e dá a sentença de adoção. Quando você faz um processo que você vê que está funcionando tudo direitinho, há uma combinação de relacionamento entre a criança e os pais, falo isso até porque a gente já comentou a respeito sobre isso, numa entrevista que era o coordenador, que era o desembargador Reinaldo Sintra, e no final a gente fez essa pergunta para ele, né? Sei. E o que fazia ele chorar na realidade, né? Ele falou, quando a gente faz todo o processo e eles devolvem a criança. Olha, já aconteceu isso? Sim, não é muito comum, mas isso acontece. Como é que você ficou? Qual é o procedimento? Não, é frustrante, não tenha dúvida, é muito frustrante. Mas por isso é que é estabelecido esse estágio de convivência. Para ver se vai... Porque a adoção é uma coisa muito realista e ela é feita para a vida toda. Se for consumada a adoção através de uma sentença, não tem como desfazer. É como ter um filho, ele não volta para o ventre da mãe. Não dá para zerar essa história, não dá para voltar os ponteiros do relógio. Finalizando isso, existe alguma responsabilidade? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se for verificado aí falta de responsabilidade do casal que está querendo adotar, se a motivação para a devolução da criança durante o processo, porque depois de consumado o processo não pode devolver. Mas se o casal fica 6 meses, 7, 8 meses com a criança e por
por falta de seriedade, de responsabilidade, por questões menores, resolve devolver a criança, o adotante aí vai ser responsabilizado, vai ter uma ação indenizatória contra ele. Isso acontece em várias dessas situações de devolução. Em outras não, porque é a própria criança quem rejeita aquela família. E isso é mais comum. Mas a criança é quem não aceita aquela família. E como é que fica o processo nesse caso? Que já está definido. Aí sim. Sempre durante o processo. O processo termina com a sentença. Depois da sentença, é filho. Não tem como voltar atrás. Porém, ao longo desses 25 anos, eu me deparei com umas 3 ou 4 situações em que o adotado, a criança adotada, quando chega lá pelos seus 15, 16 anos, resolve, já se assenhoreando da vida, das responsabilidades da vida, resolve rejeitar aquela família adotiva e procurar a sua família biológica. Isso acontece. Isso quando eu fui curador na Vara da Infância em São Paulo, há muito tempo, muitos anos atrás, eu vi muito isso. E vinha, por exemplo, tínhamos um diretor de televisão que trabalhava comigo, ele falou: Zacarias, eu tenho uma filha, tem 16 anos, eu adotei, a gente não sabia. E agora está com esse negócio, a gente tem uma boa relação, mas ela quer saber quem são os pais verdadeiros. Eu fui procurar o doutor... ele era... Antônio Augusto? E assim... Doutor, e Ahmed. ele. Tá. Aí ele falou assim, mas tem certeza que ela quer... Que ela quer conhecer e tal? Que ele ficou assim... Que talvez não fosse o momento... Porque na verdade, é uma lei... ela não é muito nova, mas antigamente não se podia, lá não sei. Mas até uma lei que depois dos 21 anos, se o menor quiser saber quem são os pais... Depois dos 18. 18 pode abrir o processo para saber... Pode. E aconteceu alguma vez que há alguma frustração sobre isso? Quem é meu pai? É problema? Não, acontece. Eu tive uns 4 ou 5 casos, né, de meninos ou meninas que já na adolescência rejeitaram a adoção, não quiseram mais continuar com as famílias que os adotaram e foram viver com as famílias biológicas. E aí, se esses pais que foram lá para trás destituídos do poder familiar por causa da adoção, quiserem novamente readquirir esse poder familiar, tem que entrar com uma ação de adoção. Os próprios pais entrar com uma ação de adoção. Mas normalmente não é disso que se trata, porque essa criança está próxima da maioridade, dos 18 anos, e aí, vida plena, né? Mas acontece. Nós temos um tempinho, eu queria falar sobre isso, sobre a comunicação. Eu queria que você explicasse, até para a pessoa que trabalha em comunicação, há muito equívoco de produtores de televisão, de jornalistas e tal, relacionado ao menor, de você dar, por exemplo, como acontece muito no jornalismo hoje, de um menor ter cometido algum equívoco e tal, e o jornalista ir lá entrevistar o menor. E outros casos, por exemplo, dos eventos, por exemplo, que entra o menor de idade e tal. Então, os produtores de evento e tal, que a maioria, mesmo para participar de programa de televisão, porque pelo estatuto, precisa da determinação do juiz. Autorização. Normalmente eles pegam a criança, mostram os pais que estão juntos ali, a menina quer cantar, mostra. Mas legalmente precisa de uma autorização judicial. É que é um negócio muito demorado, a televisão tem essa questão da criatividade e tal, mas eu queria a tua opinião sobre isso. Toda participação de criança ou adolescente em programa de televisão, teatro, desfile de moda, enfim, precisa da autorização judicial se ela não estiver acompanhada dos pais. Para participar de um evento, de uma festa, uma balada, se estiver com os pais não precisa da autorização judicial. E se for um estabelecimento comercial, provavelmente vai ter um alvará de limitando idade. Isso. Agora, para participar de uma novela, de um comercial de televisão, de um filme, precisa do alvará judicial. Entendeu? Mas isso é rápido. O processo de concessão do alvará não dura mais do que 48 horas. E as produtoras é que encaminham esses pedidos
a vara da infância. Porque lá atrás havia muito equívoco relacionado a isso, eles não sabiam. Eu trabalhei com muita gente, às vezes tinha até questão de, para poder ajudar, punham crianças que precisavam fazer cirurgias e tal, e no nosso caso na época, e acabam colocando no ar, e aí precisava conversar com o promotor, doutor, se não fizer, se você não mostrar essa criança, não tem como sensibilizar e conseguir verba para cuidar. Existe aí um limite aí muito tênue entre o interesse da criança e a exploração da imagem da criança. E a questão da audiência. Nós tivemos aqui em Ribeirão Preto, havia um programa de televisão que se chamava Sonho de Criança. Era um resgate da antiga Porta da Esperança, só que exclusivo para crianças. Então a criança ia lá participar e a entrevistadora, qual que é o seu sonho, o que você quer? O que você quer? Ah, eu quero um brinquedo, uma bicicleta ou uma casa para os meus pais. E aí a produção corria atrás para realizar o sonho da criança e havia toda aquela... O Ministério Público ajuizou uma ação, porque na ótica dele, do Ministério Público, havia ali a exploração da condição da criança, né? E esse programa então saiu do ar, né? Então existem questionamentos válidos nesse sentido, mas há uma linha tênue entre você expor e ajudar. Ou você não expor e acabar prejudicando. Eu sou testemunha. Quando colocava no ar, literalmente dava audiência, mas sempre aparecia alguém para ajudar. Aparecia, inclusive, inclusive apareciam profissionais, o Pacura, naquela época, para operar a criança. Os caras, porque os caras também queriam visibilidade, era uma coisa natural. Olha, vou lhe dar um paralelo. Eu não devo expor crianças que precisam ser adotadas, eu não coloco na televisão. Mas em situações extremas, como essa que eu te relatei, e outras que se sucederam, um adolescente de 15 anos quer ser adotado e as chances dele são mínimas. Aí eu abro uma exceção e coloco, eu exponho, e surgem situações dessas. Agora, Vossa Excelência é o responsável, mas tem que comunicar com outro órgão? Você pode responder por isso, por algum momento, ou não? Não, se alguém questionar a minha decisão, poderá. Eu tenho um órgão censor, que é a minha corregedoria. Mas você sabe as suas limitações. Com certeza. Vou lhe dar um exemplo. Há muitos anos atrás havia em Ribeirão Preto 2 irmãos. Ficaram no abrigo muitos anos, porque ninguém quis adotá-los. Por fim, um deles conseguiu ser adotado, o outro não. O que aconteceu? Eu permiti que ele falasse numa reportagem na televisão, Dia dos Pais, algo assim, o Dia da Criança, que ele queria ser adotado, etc. e tal. Passaram-se 2 anos, não deu certo, ninguém apareceu para adotá-lo, mas 2 anos depois, uma pessoa muito famosa, que o Brasil inteiro conhece, viu esse programa antigo na internet, em alguma rede social. Será que tem essa criança ainda? E veio buscar essa criança aqui em Ribeirão Preto e a adotou. Era uma atleta aí de seleção brasileira. Que coisa, hein? Muito conhecida, e adotou esse menino. Isso te emociona, né? Mas com certeza, todos esses casos emocionam. Emocionam, olha, todos. Ontem ainda, só me permitindo dizer, né, com o que a gente lida aqui. Ontem nós discutimos nessa sala o caso de um menino. Eu digo, assistentes sociais, psicólogos, conselheiros tutelares, promotor, defensor. O caso de um menino de 8 anos, que tem paralisia cerebral, não tem movimentos nos membros, nem braços, nem pernas, não fala. Coitado. Vive numa cadeira de roda, e ele foi retirado da mãe porque ele estava quase morrendo de inanição. A mãe não o alimentava como deveria. E o menino foi então, está num abrigo, apropriado para crianças nessa condição. E a psicóloga, assistente social, foi entrevistar essa mãe perguntando, escuta, mas como ele chegou nessa condição de desnutrição? Como é que a senhora o alimentava? Como que a senhora sabia? A senhora tinha a hora certa para dar comida para ele? Não. Na hora que a gente almoçava, eu jantava, eu passava com um prato de comida perto dele. Se ele esboçasse alguma reação, eu dava comida para ele. Do contrário, não. Então, calcule um ser preso a um corpo que não permite a ele
falar, gesticular, se fazer entender, morrendo de fome, ou de sede, ou de frio, né? Porque aquela pessoa que não é necessariamente uma mãe cruel, mas é uma pessoa que não tinha preparo. Não tem preparo. É a questão do ignorante que você fala. Olha, me tocou esse caso, porque, puxa, eu fiquei imaginando o sofrimento dessa criança. E quantas crianças como essa que a gente perde porque não chega até nós, né? Eu acho que a gente enxerga a ponta do iceberg, uma porcentagem pequena dos milhões e milhares de aflitos e sofredores, né? Eu vou falar, Excelência, eu tenho um negócio para te falar que eu sinto quando eu converso com... Você é um cara bom de conversar, assim. Ricardo, eu gosto de conversar. Eu tenho um cara meu, tem uma delicadeza, assim, isso é muito importante para a área que atua e tal. Então, assim, foi bem esclarecedor que a gente conversou aqui. Sempre é bom trocar. Foi muito gostoso sempre conversar contigo. Trocar essa figurinha e a gente falar sobre isso, porque... É a questão, o mundo hoje é a criança, não tem como, né? É verdade. Eu queria fazer uma pergunta rapidinha, assim, quando tem algum problema na vara de família, que é outra responsabilidade, e que a criança, por exemplo, tem algum problema por ser infrator, ou por ser a vara da infância acaba se envolvendo, troca figurinha, não? Vamos dizer, são varas que diferentes. atuam, são diferentes. Que aqui é a família com quem vai ficar, mas tem em algum momento atuam muito próximas, né? Tá. Porque atuam com os mesmos atores, às vezes crianças e seus pais, né? Mas é assim, toda vez que a disputa é dos pais em relação à criança, vara de família. Toda vez que o interesse, o direito a ser tutelado é da criança e não dos pais, direito da infância. O cachorro, vara de família. Vara de família. Tá. Que é o que vara de família, a menos que seja da criança e esteja fazendo ela sofrer. Doutor Paulo Gentili, obrigado. Imagina. Para quem que você entrega para fazer uma homenagem a quem se quiser, qualquer pessoa. Você entrega o cartão de visita, que é o nome do nosso programa. Reinaldo Sintra Torres de Carvalho. Meu mentor, meu amigo, excelente desembargador, recentemente aposentado. Eu não posso falar porque o Reinaldo... estrela de primeira grandeza da magistratura. O Reinaldo me deu 1000 entrevistas. Um cara super elegante. Maravilhoso. Cara maravilhoso. Juiz de infância e juventude na sua carreira toda, chegou até o Conselho Nacional de Justiça, foi assessor do presidente. Ele me deu entrevista quando estava no conselho, inclusive. Pessoa maravilhosa, viu? Que tem um imenso carinho por ele. Dizer que sou amigo dele é muita pretensão minha, eu sou um admirador dele. Eu também. Tá bom? Obrigado, Excelência. Prazer imenso, viu? Mesmo. Ótimo. Obrigado pela sua elegância. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.
O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar.